A maioria dos traders entra no pullback e mesmo assim continua perdendo dinheiro. E não é por falta de técnica. Você sabe exatamente onde o pullback termina? Ou você entra enquanto ele ainda está acontecendo? Hoje eu vou te mostrar onde o pullback deixa de ser correção, como usar topos e fundos para identificar isso e onde eu realmente entro. Se você erra nisso aqui, o resto não te salva. Pullback é respiração do mercado, mas nem toda volta ali é respiração, tá? Às vezes é mudança de ideia. E quem não sabe diferenciar isso aí, entra achando que é correção e vira saída de gente grande. Aí dá ruim, né? Então vamos lá, gente. Erro número 1. Não saber onde o pullback termina. Gente, o que acontece? Existem regras mecânicas, tá? Para você definir ali o fim do pullback. E essa regra é bem simples, tá? Presta muita atenção nisso aqui. Eu vou primeiro fazer de forma visual, para que você possa entender. E depois a gente vai para o gráfico para nós identificarmos isso. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, tá? É a regra de 3 candles de distância ou 3 dias de distância. Vamos lá, como que funciona? Imagine que o preço está caindo e aí nós estamos aguardando um pullback para que a gente possa fazer a nossa venda. Então nós queremos achar o fim desse pullback, que é esse retorno aqui, ok? Esse é o primeiro ponto. O que acontece? Eu sempre vou buscando o último candle, tá? E quando o preço de fato vem abaixo desse último candle, tá? Aí você começa a marcar. Existe ali um ponto crítico que eu falo. Aonde é esse ponto crítico? É sempre um tick abaixo do candle referência. Então, você já aprendeu o que é candle referência. Esse aqui é o nosso candle referência. E um tick abaixo dele seria mais ou menos aqui, tá? Então, abaixo desse ponto, sem tocar, tá? Eu preciso de 3 candles, tá? 1, 2, 3, pronto. Aqui eu tenho uma expectativa gigantesca de que aqui é o fim do pullback. Então, na prática, é isso, tá? É isso, mas existem algumas nuances. Por exemplo, vamos imaginar que, tá? Vamos imaginar que faça isso aqui, ó. Um candle, 2 candles e o terceiro, pum, toca aqui nessa região. Aqui a contagem zero. Eu preciso aguardar novamente 3 candles. Então o preço vem, faz isso aqui. Aí, ó, fez, ó, 1, 2, 3 candles. Opa, agora sim confirmou novamente o fim do pullback. Perfeito? Então aqui, gente, é uma regra bem simples, não é difícil de identificar, tá? Porém, você tem que ficar atento a essas nuances. Perfeito? Então, este é o primeiro ponto. O fim do pullback, o possível fim do pullback começa aqui. Perfeito? David, aonde que eu tenho a confirmação 100% do fim do pullback? Somente quando o preço chega aqui no fundo e testa ele, tá? Porém, esta regra que eu acabei de ensinar, tá? De 3 candles de distância, tenha certeza, não vai te deixar na mão, tá? Então, este é o primeiro erro, tá? É você não saber identificar o fim do pullback. E aqui é o critério mecânico que eu utilizo nas minhas operações para identificar o fim do pullback, tá? Então, perfeito. Vamos para o gráfico para a gente dar uma olhadinha nessa situação. Vamos lá. Ó, aqui, ó, um exemplo claro, tá? O pullback aqui iniciou, está acontecendo, e eu vou simplesmente olhando quando o preço passa abaixo do último candle. Então eu venho aqui, ó, e coloco um tick abaixo, ó, um tick abaixo, pronto. Eu tenho 3 candles abaixo desse ponto? Não tenho. Eu vou até colocar o contador de candle aqui para ficar mais fácil, tá? Ó, se você olhar ali o candle, vamos colocar aqui, ó, o candle 112, aí eu achei um tick abaixo, tá? O candle 116 está tocando. Então eu tive 2 candles abaixo, tá, desse ponto, mas o terceiro não aconteceu. Então aqui não é o possível fim de pullback. Agora vamos lá, ó, aqui novamente, aqui com certeza não foi. Aqui o candle 133, você pode ver que ele, né, um candle veio abaixo da mínima, então eu puxo um tick e vejo se 3 candles ficaram abaixo dessa região. Opa, candle 135, 136 e 137 ficaram abaixo. Então aqui eu tenho uma probabilidade altíssima de que aqui é o fim do pullback. Perfeito? Então o primeiro ponto é esse, tá? O primeiro erro é não saber onde o pullback termina. E aqui eu acabei de ensinar exatamente como o pullback termina, tá?
Erro número 2, não saber identificar topo e fundo. Cara, é exatamente isso aqui que eu desenhei para você, tá? O topo e fundo estrutural é exatamente isso aqui, só que existe algumas nuances. Nós temos topos e fundos estruturais, nós temos pontos de base e nós temos pausas reais. Então vamos lá que eu vou explicar cada uma delas para você não se confundir. Topo e fundo estrutural é de fato o topo e fundo que define a minha tendência ali, tá? Então, por exemplo, por que eu sei que aqui é o final do pullback? Porque aqui marcou-se um topo. É uma perna só e o topo só marcou aqui o estrutural. Então, se fez um topo aqui, o mercado tende a fazer este movimento e continuar caindo, certo? Então, vamos lá. Para nós definirmos topo e fundo, o estrutural. A primeira coisa é a regra dos 3 dias de distância, dos 3 candles de distância. Segunda regra, pullback saudável é somente com 40% de retração, tá? Qualquer coisa abaixo disso não é um pullback relevante, pode ser considerado como ponto de base ou como pausa real, mas qualquer coisa abaixo disso não é pullback. Então eu preciso ter essas duas junções. Vamos lá. Eu preciso entender disso para eu conseguir identificar os topos e fundos, tá, gente? Então, vamos imaginar aqui, ó, vamos mapear esse mercado, tá? Então, nós temos aqui um ponto, tá? Eu vou puxar aqui, ó, e vou medir 40%. Opa, perfeito, aqui tem um retorno de 40%. Só para vocês saberem, o 40% meu tá aqui, tá, gente, ó? Aqui. Então, o preço veio, opa, chegou 40%. Agora eu vou aguardar o fim do pullback, tá? Então eu pego simplesmente aqui e aguardo o fim do pullback, gente, ó. Aqui, ó, o fim do pullback foi exatamente aqui, ó. Ó, se você pegar o candle de número 17, né, tá ali, que foi o que fez a maior máxima, né? Eu vou passar um tique abaixo dele e vou ver que o candle 30... Deixa eu ver se foi ele mesmo, gente, só um minuto. Vamos lá, o candle 17, tá? Um tique abaixo dele, eu vou ver, ó, não teve. Não teve, aqui não teve como identificar o fim do pullback, tá? Automaticamente eu só fui conseguir identificar o fim do pullback lá na frente, ó. Então eu coloco aqui, então eu tive ali o candle 48, 49 e 50 me confirmando, tá? Então lá marcou-se para mim o fim do pullback, foi somente aqui, ó. Tá? O que que acontece? Quando marcou o fim do pullback, ele já veio pro alvo, então já não era mais tão interessante eu fazer de fato essa venda, tá? A não ser que chegasse aqui e me fizesse um falso rompimento, como aconteceu, né? Então, o que que acontece? Eu preciso dessas regras, tá? Eu preciso ter essas regras de fim de pullback e que isso vai confluir com topos e fundos, tá? Então, isso é topos e fundos. Qualquer retração, qualquer pausa real, tá? Que retraia ali no mínimo 40%, ele já pode ser considerado um topo e fundo estrutural. Quando que finaliza ali esse fim de pullback confirma para mim quando de fato o preço marca o final dele e rompe aquela estrutura, tá? Então, esses são os topos e fundos reais, tá? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, você vai ver que aqui nós tínhamos, né, topos e fundos reais. Poxa, David, mas esse pavio gigante aqui, ele retraiu 40%. Aí que entra uma pausa real juntamente com os pontos de base. O que que é o ponto de base? Vamos lá, só para vocês entenderem. O ponto de base é simplesmente, ó, só para você entender, imagina que o mercado está fazendo isso, tá? E aí, gente, eu preciso do seguinte, ao contrário da regra mínima de 3 candles de distância, onde o ponto crítico é exatamente um tique abaixo aqui da mínima, já o ponto base, o ponto crítico é a máxima, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 3 candles abaixo ali, ó, aqui eu já tenho um ponto de base, eu tenho um início de pullback, ok? Um candidato a pullback. E se após isso 3 candles ficarem acima desse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, perfeito. Aqui eu já tenho um ponto de base, então o mercado pode continuar subindo. Você concorda que não houve a regra de fim de pullback para marcar estruturalmente um topo e um fundo, mas houve um movimento micro aqui. Então aqui é um movimento micro legal para mim. Então aqui eu uso para poder subir o meu trailing. Eu posso utilizar meu trailing stop aqui, em vez de eu ter que esperar aquele retorno grandão para subir meu trailing. Ok? Então esse ponto de base aqui, ele vai mostrar para mim o início do pullback. David, por que você está dizendo isso? Porque topo e fundo, gente, é marcado dessa forma. Nada mais é que uma tendência secundária, é um recuo.
ok? É o pullback do mercado. Então eu preciso entender como ele inicia. Como que ele inicia? Ele inicia com um ponto de base contrário. Como que ele finaliza? Com a regra de 3 candles para cima. David, mas e se a regra de 3 candles... E se ele não recuar ali 40%? Então ele é só um ponto de base. Tá? E ele sendo um ponto de base, eu posso simplesmente... Eu vou até desenhar de uma outra forma aqui para tu entender. Que vai ficar bem claro agora. Fica vendo, ó. Subindo aqui, né? E aí ele faz aqui para mim, ó. 1, 2 e faz um terceiro. Opa, perfeito. Vou até puxar mais para baixo. Imagine que aqui, ó, ele não voltou 40%, tá? Perfeito. Então ele tá um candidato a pullback ainda. Ok? Quando ele volta 40%, você fala, opa, retração válida. Ok. Mas aqui ele já valida para mim um ponto de base. Então se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, 3 candles acima dessa mínima, lembra, no ponto de base, o ponto crítico não é aqui, ó. Não é um tique acima. O ponto de base é a mínima nesse caso, tá? Então se eu tenho, por exemplo, 3 candles aqui, ó, acabou. Aqui já é um ponto de base. Eu já posso puxar meu trailing stop aqui para baixo, que esse mercado ele tem a obrigação de ir embora, tá? Então aqui, ó, não se tornou para mim um topo e fundo estrutural, mas se tornou para mim um ponto de base. E esses pontos de base nada mais são que microestruturas, ok? Então essas duas diferenças você tem que entender. David, e o que é uma pausa real? Uma pausa real é justamente isso, é um ponto de base contrário. Aí você sabe que, opa, ele deu uma pausa. Né? Então, quando o preço está subindo, eu tenho 3 candles abaixo da última máxima, eu tenho ali uma pausa real no mercado. Agora, vamos ver o que ele vai me configurar aqui. Ele vai me configurar, de fato, um pullback, que tem 40% ou mais, né? Ou ele vai só me deixar uma pausa, um ponto de base. Que aí cada um se utiliza para uma coisa. Perfeito? Então, essas duas regras são extremamente importantes para você estruturar o mercado. Então, aqui eu consegui definir claramente como identificar um topo e fundo, que, por sinal, é o segundo erro, tá? A galera erra muito nisso aqui, eles se perdem, né, nos ruídos, né? Uma outra dica que eu vou deixar é, David, quando o mercado ele tá muito esticado, cara, e as voltas são pequenas, ele não faz o 40%, eu só tenho ponto de base, cara, na maioria das vezes sim, vai ser exatamente dessa forma, tá? Inclusive, quando isso acontece, ele acaba fazendo ali 40%, mas ele faz aquele pullback gigante, entendeu? E aí você vai perceber que estruturalmente ele formou um pullback. Um conselho que eu dou é, David, mas eu queria operar essas tendências fortes. Um conselho que eu dou é você, na tendência forte, você pode considerar de 15 a 25% de retração. Ok? Mais uma tendência saudável é 40%. Ok? Então ficou claro? Acho que deu para entender ali como identificar, tá? Qual é o segundo erro e como identificar os verdadeiros topos e fundos do mercado, tá? Porque assim, gente, mercado, ele só... Pullback, na verdade, só existe depois de estrutura. E se você não consegue identificar uma estrutura, você não vai conseguir identificar pullback. E aí complica tudo, tá? Então vamos lá. Então esse foi ali... Esse foi ali, né, o nosso segundo erro, né? O terceiro erro, cara, onde eu entro? A maioria das pessoas não sabe onde entrar, tá? Primeiro, o mercado, ele vai sinalizar pra gente o fim do pullback? Ele vai. E eu entro em qualquer canto? Não, cara, você tem que aguardar os gatilhos, tá? Você aí que opera já há um tempo, você deve ter algum sinal, alguma coisa que refina o seu time de entrada. Então, após você aguardar ali o final do pullback, você vai e procura esse seu gatilho, esse candle start, independente do que seja. Se você quiser ver, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo para você ver o vídeo anterior, onde eu ensino os candles gatilhos que eu utilizo, que são baseados ali no Sinclair, né? A maioria das pessoas não consegue aplicar ali os gatilhos do Sinclair, né? Porque faltam alguns refinamentos. Eu expliquei exatamente como eu aplico e funciona muito bem, cara. O time de entrada é muito bom. Perfeito? Então vamos lá. Esse é o terceiro erro. Esse é o terceiro erro, tá? Então você basicamente ali não saber onde entrar após o fim do pullback. A maioria das pessoas não sabem, tá? Erro número 4. Esse aqui é matador. Confundir pullback com reversão. Cara, é muito simples. Veja bem. Às vezes, vamos lá, eu tenho de forma estrutural este ponto aqui, tá? David, por que não é esse pavio, já que ele recuou ali 40%, justamente porque ele não fez um ponto de base. Se você olhar onde ele iniciou aqui, ó, no candle 87,
ele fez, ó, parou aqui, ele fez 1, 2 e no terceiro ele violou a mínima. Então não ficou 3 candles acima, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Ele depois desceu, né, que foi o que fez o pavio de fato. Aqui no candle 90, ó, né, ele fez um pavio gigantesco ali, não segurou pelo menos 3 candles acima dessa mínima, ou seja, não teve nem início de pullback ali e depois já voltou a cair. Então isso aqui é só um ruído, é correção, é qualquer coisa, é notícia, é qualquer coisa menos pullback. Tá? Então eu, David, desconsidero esse ponto aí, perfeito? Então, para mim, aqui o mercado está da seguinte forma: aqui, 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 aqui e aqui. É desse jeito que ele tá, perfeito? Então vamos lá. O que que acontece, gente? O fim do pullback acontece justamente por conta disso. Então eu sei que se o preço passar desse ponto aqui, ó, este pullback aqui virou reversão. Tá? Então eu preciso aguardar que o mercado me sinalize, né, de forma mínima o fim do pullback. Se ele não marca, se ele começa a subir aqui, rompe esse ponto, acabou, gente. Virou reversão. Virou reversão. Então eu preciso identificar a estrutura do mercado, eu preciso mapear isso aqui para eu saber até onde de fato eu posso continuar esperando venda. Se reverter isso aqui, ó, já era. Isso aqui foi o tal do pullback infinito. Virou reversão. Então você precisa entender. E aí, se você está posicionado aqui por algum motivo, amigo, você tem que stopar. O stop não é castigo, não. É o ponto aonde a sua ideia acabou. Você errou. Errou. Inclusive, gente, essa regra mecânica para fim de pullback, cara, ela vai funcionar em 90% do tempo, mas às vezes ela vai falhar. Então, às vezes, eu vou errar isso aqui também. Às vezes eu vou tomar esse stop, mas eu sei que eu tenho que stopar essa operação aqui, ó. Tá? Ou caso eu queira estopar aqui, tudo bem. Porque aí eu faço o seguinte, ó. Eu viro minha mão, o mercado rompeu aqui, ó. Eu já puxo essa linha, eu já sei que agora eu vou operar comprado até esse topo. Então, vamos lá. Olha bem o que eu acabei de dizer, tá? Como eu disse, stop não é castigo. É onde a sua ideia acabou. E vem outra ideia. Agora eu vou passar a comprar. Ou vou aguardar reverter aqui, ó. Tá? Então isso é de extrema importância, ok? Então é isso. Erro número 4, tá? Erro número 4. Não saber onde está errando. Exato. Às vezes você mistura tanta técnica, às vezes você troca de técnica toda semana, quando na verdade, velho, toda técnica vai ter stop. Todas as técnicas terão stop, tá? E aí você fica trocando de técnica toda semana, em vez de manter numa só e aceitar o drawdown daquela técnica, fazer ajuste de gerenciamento e manter numa técnica só. Mas você misturou tanta técnica que às vezes você não sabe nem onde que você está errando. Entende? Então, por exemplo, vamos lá. Se você não sabe aonde que a sua leitura morre, vamos lá. Eu acabei de mostrar para vocês aqui uma regra mecânica onde, cara, eu não penso mais em vendas, é romper nesse topo. Só que se eu tenho uma outra regra que mostra que é aqui, por qualquer outro motivo. Cara, eu não sei. Rompeu aqui, eu já penso em compra. A hora que eu compro, o mercado vem e cai e me estopa. Claro, porque você tinha uma regra que era aqui, você tinha uma regra que estava aqui e não sabe onde você está errando mais. Você não sabe no que você errou. Então, isso é um erro muito grave, você ficar trocando de técnica, porque você se perde nos detalhes. Cada técnica vai ter sua peculiaridade. E você tem que respeitar. Tá? Isso é de extrema importância, tá? Vamos lá, gerenciamento de risco. O nosso quinto erro, tá? O quinto erro é gerenciamento de risco. Esse é o principal, é o que derruba. Porque, por exemplo, se você não entende que você tem R$ 1.000 para operar. R$ 1.000 para operar e você divide isso aqui por 20 dias. Você não entende que você pode estopar R$ 50 no dia somente. E você acha que com R$ 1.000 você pode estopar 500. Qual que é a chance de você sobreviver nesse mercado? Se você errar 2 vezes, acabou o game para você. Então é preciso ter gerenciamento de risco. Você tem que entender o tamanho da sua mão, quanto você tem de capital disponível para operar e como você vai utilizar ele da melhor forma. Porque é impossível 1.000 dividir por 20 são 50 operações. Opa, desculpa, eu errei aqui, tá, gente? 1.000 dividido por 50 são 20 operações. É impossível você errar 20 operações seguidas.
Você tem que ter conhecimento zero. E eu acho que nem assim. Nem assim. É impossível. Então você tem vida útil e longa no mercado. Você só tem que encaixar seu operacional nesses R$ 50 por dia. Tá? Se você vai dividir R$ 50 em 3 operações, você tem que pegar ali, ó, 50 dividido por 3 ou por 2, né, que é o que eu recomendo. Cada operação ali te custa R$ 25. Então você pode fazer 2 operações por dia. Certo? Outra coisa importante é risco-retorno. Não faz muito sentido. Por que que eu sempre gosto, né, dessa regra de 40%? Porque essa regra de 40%, ela já me dá um alvo satisfatório. Olha aqui para tu ver, ó. Ó, olha onde deu meus 40% lá, ó. Aqui nessa linha azul, tá? Olha aqui. Então, se eu quiser estopar aqui em cima, olha o tanto de alvo que eu tenho. Eu tenho, sei lá, vou colocar aqui, ó, 3 pontos, né, de loss, que já é um loss satisfatório, ou 5, pode colocar 5. 5 pontos aqui para cima. Olha quanto que eu tenho de alvo. Eu tenho 18 pontos de alvo, ou seja, dá quase ali 3 para 1. Né? Então isso é extremamente importante também. O trade, ele tem que ser saudável. Você tem que olhar e ver, cara, se tudo der muito certo aqui, eu vou ganhar 3 vezes o que eu tô arriscando. Eu vou fazer ali um ganho de 3 vezes o que eu tô arriscando. E isso vai. E isso vai de fato ali te deixar com uma vantagem absurda. Porque nem todo trade você vai conseguir carregar. Não, nem todo trade você vai conseguir carregar até lá embaixo. Mas aqueles que você conseguir carregar, vai te encher o bolso. David, como é que eu carrego o meu trade? Com pontos de base. Por exemplo, você tem que ter essa paciência. Né? Se você entrou vendido por aqui, conseguiu entrar vendido por aqui, ou até mesmo por aqui, você sabe que você só poderia ter descido para o próximo ponto de base exatamente aqui. Ó, ponto de base aqui, ponto de base aqui, tá? E depois ponto de base aqui, que foi onde te tirou. E olha lá, o gain que te deu, tá vendo? Basicamente pegou lá em cima, vamos dar um exemplo aqui, e ele te tirou aqui, ó. Você fez 13 pontos, tá? O problema é exatamente esse, né? Se você não tem parciais para fazer, cara, você vê o preço voltando, tudo isso aqui é um problema, né? Tem muita gente que não aguenta, né? Mas a partir daqui a coisa já começou a ficar interessante, ó. Ó, você tá pra cá, aqui é a mesma coisa. Ah, você tá pra cá. E aqui você saiu da operação, tá? Ou aqui também. Ok? Então, os pontos de base servem para isso, para trailing, tá? E aí você tem que ter estômago para conseguir aguentar as oscilações do mercado. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, perfeito, marcou aqui. Então, quando o preço veio e tocou lá embaixo, você já tem um ponto de base, tá? E aí você coloca seu stop ali. Eu normalmente, gente, só para vocês entenderem o que que eu faço. Eu coloco ali 5 pontos do ponto de base, tá? Então, meu stop estaria aqui, ó. Estaria aqui, ó, 5 pontos. Então, assim, eu teria carregado esse trade, ó, até aqui quando ele rompeu para cima o ponto de base, ou quando ele parou de romper aqui, ó. Quando ele fez, na verdade, esse fundo aqui, ó, que ele marcou um fundo aqui no outro fundo e não rompeu, eu já teria saído fora. Mas então eu não teria nem, só para você ter uma noção, é 5 pontos. Aqui em cima estaria meu stop. Quando eu vi que não rompeu aqui, eu ia sair com basicamente a mão cheia. Então eu iria pegar o trade até lá embaixo, 18 pontos, tá? Mas normalmente ali, o ponto de base já mostra para ti onde que tu tem que sair, tá? Se você tá com ele coladinho. Vai funcionar muito bem. Então, você fazer uma condução também faz parte da gestão de risco para que você possa pegar e de fato aproveitar 100% daquele trade, como você se dispôs. Se você fez um gerenciamento e falou, pô, vale a pena fazer esse trade, tenta pegar o máximo que você puder daquele trade. Se possível, tudo que você viu de alvo. E aí, as regras mecânicas que você tem ali de condução do trade é que vai te ajudar a fazer isso. Você só vai ter que ter estômago, tá? Então é isso, gente. Eu acho que ficou legal, tá? Eu vou pedir para que você se inscreva, tá? No nosso canal, para que a gente possa continuar tendo ali, né, motivações para estar trazendo conteúdos desse nível para você. E eu acho que pode ser de grande valia você começar a acompanhar de fato o Finanças Prime. A gente vai trazer conteúdo sempre nesse nível e vai ser muito bacana e muito produtivo para todo mundo, tá? No próximo vídeo eu penso em trazer de fato dicas sobre rompimentos e falsos rompimentos, tá? Que é extremamente importante você entender quando o mercado realmente vira e quando de fato ele ainda está na tendência, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!